Boa noite, bom dia, boa tarde, meus amigos do EP Loucos. Estamos aqui mais uma vez para comentar jogos, né? O final da rodada 36, né? Da Premier League e também o jogo da Champions, porque nós não somos de ferro, a gente também assiste jogo da Champions e tem, principalmente com times ingleses envolvidos, né? Boa noite, Tassi, como é que você tá, meu amigão? Boa noite, Fred. Hoje Alan, envolvido aí no esquema de apostas, teve que ser afastado por mais uma semana aí, né? Com essa, eu acho que além disso tem que incluir, né, a suspensão de Tony, né? Pô, esquema de aposta que não é só no Brasil que o bicho tá pegando, né? Só para aproveitar seu gancho aí, né? O caso de Tony foi cabuloso do jeito que foi, porque ele acabou cometendo 232 transgressões, né? Quebrou a regra 232 vezes. Ou seja, ele está envolvido em apostas neste número, num período de alguns anos, né? E o caso de Trippier da outra vez, ele só estava envolvido em menos de 10. Eu não me lembro agora se foram 4, se foram 7. E aí ele só ficou suspenso por, se eu não me engano, umas 10 semanas. Ou até menos. Foi uma penalização, né? Bem mais amena. Né? Exato. Mas agora, Tony, ele chegou a ser acusado de 262, se eu não me engano, e aí ele admitiu 232. As outras 30 foram dispensadas, e aí essas que ele foi acusado, 232, né, tiveram que ter uma repercussão maior, obviamente. E teve uma multa de 50 mil euros, eu acho, 50 mil libras, e 8 meses, né? Agora ele só vai voltar em janeiro, amigo. Já era. Mas o caso do Trippier foi diferente porque... Mas como é que um cara, né? Um cara de seleção inglesa, velho, como é que o cara joga a carreira dele para ficar agora? O Brentford vai ter que decidir, vai ficar com o jogador, vai ficar em suspensão, não pagando salário, mas vai manter o cara, vai liberar o cara, né? Porque eles têm agora o direito de liberar o jogador sem pagar multa, eu imagino, né? O cara cometeu crime. Enfim, boa sorte aí, Brentford, Tony, que ele usa esse tempo para repensar um pouco sobre a vida. E a gente queria destacar também que a Championship está em fase final, né? Então, as definições aí, Burnley, uma temporada de mais de 100 pontos, né? Um recorde bacana para o Championship, então, um trabalho extraordinário de Company no comando. E aí o Sheffield veio na segunda posição, garantiu também o acesso. E aí o esquema lá é de playoffs, né? Então, a última vaga é decidida ali entre os 4 restantes, né? O primeiro e o segundo classificam direto para a Premier League e os 4 restantes, né? O terceiro ao sexto colocado, disputa o playoff, semifinais, 2 jogos, já foram decididos, e aí Luton Town se classificou num jogo polêmico, teve bola na mão, o Sunderland ganhou o primeiro jogo 2-1, o outro jogo teve essa bola na mão que poderia ter mudado o resultado do jogo, mas o Luton Town ganhou, e aí se classificou. E o outro jogo foi Coventry e Middlesbrough. É interessantíssimo, porque o último jogo do Championship deles foi exatamente um contra o outro, né? Middlesbrough e Coventry. E teve um brasileiro que é naturalizado holandês, porque nasceu no Brasil, mas se picou logo cedo. E inclusive ele teve, né, a nacionalidade dele é holandesa, então se for disputar pela seleção, vai ser essa seleção. E ele fez gol tanto nesse jogo, o último jogo do Championship, quanto nesse jogo decisivo que classificou o time dele para a grande final do playoff. E agora um dos dois, ou Luton Town ou Coventry, vão estar na Premier League. Um dos dois vai estar na Premier League do ano que vem, né? Só esse comentário inicial que estamos acompanhando. Estamos de olho. Agora vamos, para finalizar a rodada da Premier League, Tássio, rapidamente, falar sobre o jogo do Newcastle, né? Um jogo, eu imaginei que o Brighton apresentaria um pouco mais de esforço para ganhar, mas eu achei um time meio apático, né? Eu acho assim uma decisão, eu que elogio bastante De Zerbi aqui, mas uma decisão um pouco complicada de deixar McAllister e Enciso no banco, né? Jogadores que estavam bem. E aí ele optou por Gilmour, né? Talvez para proteger um pouco mais, né? O ex-Chelsea, né? Mais um jogador que era do Chelsea que tinha vários jogadores. E Gilmour, que inclusive deu assistência para um Davi se redimir, né? No gol do Brighton. Essa parada da saída de bola.
Uma coisa que tá me incomodando. E primeiro, numa jogada ali, Steel tentou driblar e acabou driblando, né? Não sei se você viu esse lance, Almiron correndo um risco completamente desnecessário ali. E não conseguiu gerar nada no lance, nada de interessante. Um outro ele acabou entregando também, e acabou, o zagueiro conseguiu trombar e a bola voltou para ele. Tipo assim, vários erros de saída de bola. E não só ele, né? Como Van Heck, o zagueiro, também acabou entregando uma que todo o tempo que eles estavam investindo em saída de bola estava gerando um lance de perigo, né? Eu achei completamente desnecessário. Destaque para o Miron, que fez uma partida atormentando ali, no lado direito, várias chances interessantes. E Bruno Guimarães, né? O Brazuca, que também mostrou muita vontade e fez o gol dele, teve outras oportunidades também. Eu achei que até que ele foi fominha num lance que a bola não era para ele, ele acabou. Bateu, né? Isso. Mas aí o que é que você achou desse jogo? Quais são os seus destaques? Eu vi nesse jogo uma coisa do Brighton que eu não tinha visto ainda, né? Um time muito baixinho, né? É um time que tem uma estatura muito baixa e que sofreu porque o Newcastle, acho que é o extremo oposto, né? Time muito alto do Newcastle, muito. Acho que o time todo são jogadores muito altos e o time sofreu com a bola parada, né? Eu acho que vai ser uma das coisas que o Brighton também vai ter que arrumar, né? Um time muito baixinho, muito exposto, né? Na bola parada. E o Newcastle, que, como é que diz? Que realmente está disputando alguma coisa diferente do Brighton, né? Veio concentrado, fez o 2-0, tomou o primeiro gol, e ali eu acho que até o Brighton teve dois lances, assim, mas nada muito conclusivo. Mas o time conseguiu matar o jogo e como é que diz? E dar mais um passo em garantir a vaga dele na Champions, né? Eu achei interessantíssimo esse comentário que você fez, porque foi o primeiro gol que foi contra, né? De um Davi. Foi o primeiro gol, né? Trippier cobrou o escanteio, por isso que é bom você ter um especialista de bolas paradas, né? É sempre interessante, porque aquela situação ali, hoje, em especial, foi um jogo que o Newcastle apostou muito em bolas paradas e em bolas alçadas à área, de uma maneira geral, né? O time percebeu que o Brighton tem essa clara deficiência, não vou falar deficiência, mas tipo assim, desvantagem física, né, de altura, e aí eles estavam explorando bastante. Aí esse primeiro gol, parece que é a ideia de colocar um centroavante ali, né, que muita gente faz isso, para ajudar, principalmente no primeiro poste, ali na primeira trave, né, exatamente para compensar a falta de altura de alguns jogadores, mas um cara que, a cabeçada que ele deu ali é de quem não sabe o que está fazendo ali, porque aquela cabeçada é extremamente perigosa. Você vê que atrás dele tinha, se não me engano, o Caicedo, que fez o movimento correto de tirar, mas um Davi estava na frente dele, a bola acabou chegando dele antes e ele deu aquela cabeçada que, uma loucura, né? Altíssimo risco e acabou gerando gol. E é interessante porque no segundo gol, você falou a questão da estatura, eu achei hilário, porque já estava tendo uma brigazinha de Joelton, né? Já teve uma brigazinha de Joelton, acho que um Caicedo, eles já estavam se estranhando. Inclusive, eu achei uma sacanagem, né? De Caicedo, porque a bola, uma jogada que ele estava ali disputando espaço com o Joelton, ele deixou o braço. E ali, para gerar uma cotovelada e uma expulsão, no instante, eu não sei, entendeu? Eu acho que é o tipo de coisa que poderia gerar uma advertência verbal ali, no mínimo. Né? Porque você viu que ele levantou um pouco assim e podia ter pegado no rosto, né? A integridade física do jogador tem que ser sempre respeitada, né? Tem que ser sempre preservada. E aí tava ali uma confusão na área, e aí tava Gilmour, que deve ser um dos caras menores do elenco, marcando Chá. O cara tava marcando Chá, um zagueiro forte, um zagueiro alto. E é hilário, porque inclusive o Chá foi advertido verbalmente, né? Porque ele tava naquele empurra na área. Ele acabou colocando a mão no rosto de Gilmour, mas foi completamente sem querer, porque o cara é tão baixo que a altura das mãos dele era a altura do rosto do cara. E eu achei hilário, porque ele estava o tempo todo ali tentando marcar. Eu falei, será que o técnico não está vendo que aquele tipo de marcação individual não vale a pena? Mesmo que Gilmour consiga chegar na bola, obviamente que qualquer cruzamento ali, Gilmour não vai conseguir cabecear, sem chance. Ele pode ficar colado no cara. Não tem como na jogada aérea Gilmour ganhar uma bola para Chá. Não tem como. E na mesma jogada, Caicedo, que dessa vez estava jogando lateral direito, que às vezes é grosso, né? Que ele coloca por ali,
Agora Caicedo ficou lateral direito, já tinha jogado em pelo menos outra partida assim, que eu já tinha visto, lateral direito, e Grosso fica mais liberado. Quando o Grosso joga o direito, ele joga no meio, Caicedo. E aí Caicedo tava marcando o Burn, velho. Foi ridículo. O Caicedo baixinho marcando o Burn. E aí, na verdade, eu acho que ele tava marcando o Botman. Só que aí na hora H acabou ficando ele a obrigação de marcar 2. E ele saiu de um, foi para outro, só que ele acabou tentando segurar a Burn, caiu no chão. Quer ver? Você reveja o gol e veja como foi patética a marcação. Então, 2 gols que assim, poderiam ter sido claramente evitáveis se você tivesse se organizado e feito uma marcação correta. Então, ali o time já tinha se perdido, o Newcastle cresceu, né? E aí, quando começou a explorar os contra-ataques, meu amigo, já era. Não tinha como, porque os pontas são velozes, e aí o tempo todo Bruno Guimarães chegando, o Wilson, o cara inteligente, né? Aquele gol de Bruno Guimarães, a forma como ele esperou, viu, e é um time que está o tempo todo buscando opções, porque joga como um time. Não tem esse ego, não tem o tempo todo. Eu achei hilário também o Bruno Guimarães, em um dos gols, uma das comemorações, foi bem destacado. O cara xingou de 5 mil nomes, velho. E tudo em português. O cara chega na torcida, vai não sei o quê, filho de não sei o quê, pra torcida, velho. A torcida dele. Primeiro que assim, como é que ele chegou pra Burn na hora do gol de Burn, segurou pela camisa, seu filho de não sei o quê. Em português, velho. Ela tava animado, pô. O cara ganhou, não conseguiu só ficar pra Champions, tava animado, pô. Eu fico curioso, né, para saber como é que os jogadores se comunicam dentro de campo, e parece que o que vale mais é o gesto, a vibração, do que o cara tá falando ali, porque o cara falando em português, xingando, é uma maneira de extravasar, mas, tipo assim, pra torcida, pra um cara que fala inglês só, não vai estar entendendo nada, mas ele tá só extravasando ali. Eu acho que o que vale é a emoção, né, para quem tá... Porque a linguagem de futebol, naquele momento, é a emoção. Exatamente. Então, sobre esse jogo, mais algum comentário? O Wilson artilheiro, como sempre. Isaac liso, velho. Vários dribles interessantes. Deu uma cabeçada também no estilo. Um jogador que eu admiro. Os dois, Isaac e Wilson, são jogadores que o Newcastle pode ficar por alguns anos aí que vão render. Vamos ver como é que esse time vai se reforçar para o ano que vem, né? Pode formar um time cada vez mais interessante. Eu disse fazer tudo, né? Tem que tomar muito cuidado. Porque o entrosamento ali é interessante também. Então, eu só queria fazer um comentário em relação à classificação, né? Porque é interessante que as Copas, né? Na verdade, a ideia de classificação da Liga dos Campeões, é bom deixar isso claro, que era para ser 4 vagas pela Liga, 4 vagas pela Liga, né? A ideia de Liga dos Campeões. Só que aí tem a questão das vagas das Copas. Porque a primeira Copa, que o Manchester já ganhou, dá vaga na Conference League. E a segunda, que está sendo disputa agora entre os dois Manchester, City e United, dá vaga na Liga Europa. Só que aí, como esses times também estão entre os primeiros colocados, vai abrindo vaga. Então, por exemplo, o Manchester, nesse momento, está no quarto lugar, né? Está na 4ª colocação. E é uma vaga de Champions. E aí, como o Manchester tem vaga de Liga Europa, ele vai ceder essa vaga de Liga Europa para alguém. Então, nesse momento, Liverpool e Brighton estão pegando essa vaga de Liga Europa. 5º e o 6º colocado. E o Tottenham está pegando a vaga de Conference League, que é nos playoffs, que é a única vaga que a Inglaterra tem. Então, essa que é a ideia. A ideia é você ter as 4 vagas da Liga, as 2 vagas da Copa, e aí, a depender do resultado da Copa, você pode abrir mais vagas, que é o que está acontecendo agora, né? Você está abrindo uma 7ª vaga, que seria a vaga da Copa. Conference League é a vaga da Copa, da primeira Copa, FA Cup, né? Sem ser a FA Cup, que é a mais antiga. E aí, você está abrindo uma vaga a mais por causa dos times que estão nas Copas. Eu achei isso interessantíssimo. Então, o Brighton, mesmo com essa lerdeza do final do campeonato, pode garantir uma vaga de Liga Europa, né? Que para esse time seria fantástico. E é interessantíssimo que o Tottenham, que a gente achou que poderia ir para a Champions, está arriscado não ir nem para a Conference League, porque o Aston Villa está na cola e pode pegar essa última vaga. Eu acho que é favorito até pegar essa última vaga. Então vamos finalizar agora com um jogo que todo mundo quer discutir, que é o jogo da Champions League, né? E aí, primeiro eu queria ouvir o lado que acho que é um pouco mais positivo
o City, né? Então eu vou passar logo para você fazer sua análise inicial desse jogo, e aí depois eu vou fazer algumas críticas, não ao City, né? Obviamente, que é difícil de achar críticas ao City nessa fase que eles estão, mas ao Real Madrid, né? Tem os dois lados de ver esse jogo aí. O que é que você achou da partida? Eu acho que a partida teve uma questão que é muito desigual, assim, de certa forma, que é o City no ápice, com seus jogadores quase todos no ápice, né? Não só no ápice do futebol, técnica, tática, mas também no ápice até mental, né? Você via com o City que bambeava, mas agora tem um time mais coeso, mais maduro, e com a juventude de Haaland, né? Que fez 2 lances, que o Courtois fez milagre, né? Que eu achei que vai dar real, né? Depois desses 2 defesas de Courtois, um time que tinha mais capacidade de jogar com intensidade do que o Real Madrid, enfim, eu acho que marca uma diferença entre 2 times em 2 momentos muito distintos, né? O Manchester no ápice de tudo, marcando junto, apertando, com opções, né, para decidir qual time vai entrar em campo, apesar de Guardiola não mexer muito, e um Real Madrid remendado, né? Que passou, acho que desse momento do auge dos seus jogadores, né? Então você tem jogadores experientes que poderiam agregar o time, mas se você monta um time muito experiente, você perde nesse poder físico, né? E que a Manchester se deu muito bem em cima disso. E você tem, acho que você vai querer falar sobre isso, mas você tem uma série de contratações desastrosas, né? Mas o City fez a parte dele, marcou em cima, não deixou o Real Madrid tocar na bola. Tem um print na internet assim que tá nos 15 minutos, o Real Madrid tem 13, 14 toques de bola na partida, então o City não deixou o Real jogar, né? Pelo menos nesse início de jogo. Courtois fez 2 defesas incríveis, mas na bola de Bernardo, que alguma pessoa foi contra Bernardo ser titular, ele conseguiu acabar, né? Fez aquele primeiro gol, achou o segundo e os outros 2 acho que são mais consequência de uma tentativa de Ancelotti de fazer um primeiro gol e de alguma forma a mística funcionar, né? Mas eu acho que nem esse primeiro gol, né, para a mística funcionar rolou. Mas acho que a grande diferença é realmente de tempo, sabe? Se o Real Madrid, depois do tempo dele, né, com um elenco que já não tem muito mais o que entregar, tipo assim, não os jogadores, né? Você tem jogadores que tem muito a entregar ainda, mas como elenco você não tem um elenco para entregar mais, né? Benzema jogando muito mal, Modric errando muito, enfim, faltou. O Camavinga não é lateral esquerdo, jogando sacrificado, enfim. E eu acho que tudo isso acabou pesando, né? É um elenco que não está num momento bom, apesar de ter jogadores extremamente promissores ainda no elenco, né? Então, acho que essa foi a tônica do jogo, né? Eu acho que, assim, minha opinião em relação ao Bernardo Silva não mudou, apesar do jogo, né? Porque tem que ter coerência. Tem que... Porque, assim, se eu não me engano, foi o 7º gol dele na temporada. O cara fez 2 gols nessa partida, gente. O 7º gol dele na temporada. Isso diz muito da temporada abaixo que Bernardo Silva teve. Agora, não muda o fato de que o cara tem uma qualidade excepcional. Qualquer um desses wingers do City, né, qualquer um desses pontos, a qualidade é excepcional. Você pode jogar para cima, que nem as provas de um professor antigo da gente, e escolher as notas que você vai dar. Você pode jogar para cima e escolher qualquer um, você está bem servido. A questão é que, se você olhar o desempenho de Foden, né, na Premier League, Foden, no jogo contra o Fulham, ele só teve 7 minutos. No jogo contra o Arsenal, antes disso, ele só teve 3 minutos. É um cara que está tendo poucas... Eu entendo, ele vem de lesão, ele está tendo poucas oportunidades, mas toda vez que ele entra, a intensidade que ele traz no jogo, ele abre espaços, as opções que ele promove para o time, eu acho que é um cara que deveria ser titular. E ainda tem Mahrez, que você poderia argumentar que ele poderia ser titular no lugar do Bernardo Silva, que é outro jogador que na Copa recentemente fez 3 gols na mesma partida. É por isso, gente, é comparando as opções que o City tem com as opções que ele está insistindo. Imagine se ele estivesse insistindo em Mahrez. Imagine se ele estivesse insistindo em Foden. Quanto que esses caras... Por exemplo, o fato de Bernardo Silva ter feito os gols não significa que Foden não faria, porque o cara é fantástico. E aí, para consolidar esse argumento, no jogo contra o West Ham, ele jogou 13 minutos e meteu o gol.
Aí tudo bem, no jogo contra o Leeds, ele jogou 90 minutos, mas foi um jogo apertado, né? O time ganhou 2-1 e ele não deu assistência e não fez gols, mas ele foi um jogador importante. E no jogo contra o Everton, novamente, ele teve aquela jogada que ele acabou contando com uma assistência, porque ele sofreu a falta que Gundogan fez o golaço de falta. Então é um cara que tá fazendo isso constantemente. E a assistência que ele tinha dado recentemente, isso aí eu acho que foi antes de ele ficar doente, foi exatamente nesse estilo que ele fez agora no último gol do City, né? O gol de Álvares. Ele acha esses espaços que talvez nesse time aí só Bruini seja capaz de achar, né? Então talvez seja até isso que Pep esteja pensando, né? Talvez você não precise dessa redundância de ter dois jogadores que achem esse passe, que eu possa optar por deixar Foden até como um possível substituto de Bruini se ele tiver qualquer problema, se ele precisar descansar. E talvez Mahrez seja esse jogador que ele pense mais como um substituto de Bernardo Silva. Mas assim, a qualidade de Bernardo Silva é insana. E aquele chute dele é prova, né? Aquela canhota dele, além de potente, precisa, né? Agora, é isso. Passamos um bom tempo aqui falando sobre a qualidade do City, né? Rodri teve uma partida fantástica, ele controlou o meio campo, dava cadência quando precisava, acelerava o jogo quando precisava, armava contra-ataque quando precisava. Né? A gente até já comentou, né? Rodri é um volante que é completo, é que nem um Casemiro. Então é um cara que tem uma qualidade de passe extraordinária e ele marca como um touro, né? Então é um cara. E aí você Stones é uma característica parecida. Ele é um zagueiro, é interessante, né? Porque é um volante que marca muito, mas que sai para o jogo por ser volante. É obrigatório que o volante saia bem para o jogo, né? Nesse nível de futebol europeu. Mas aí também, no caso de Stones, é o contrário, né? É um zagueiro que é obrigatório que ele marque bem, mas nesse caso específico, dos zagueiros do City é o que tem melhor qualidade de passe, e por isso que ele joga um pouco mais à frente. Então a qualidade do City é óbvia. Aquele passe de Bruini foi estúpido, né? Qualidade tremenda, né? Pouquíssimos jogadores conseguem dar um passe com precisão de sinuca daquele ali para achar. A bola passou pelo único caminho possível que ela poderia passar para encontrar Bernardo Silva livre. Então, tipo assim, as qualidades do City são inegáveis. A qualidade de Haaland na área, os milagres que ele obrigou o Courtois a fazer, talvez só Alisson, talvez até Edson pudesse fazer, mas só goleiro desse nível é capaz de fazer. E eu acho que nesse momento, em termos de reflexo, em termos de habilidade, porque tipo assim, eu acho o Alisson até mais completo pela capacidade que ele tem de armar jogadas, mas embaixo ali das traves, em cima da linha, para evitar gols, talvez o Courtois seja o melhor do mundo. Né? Há algumas temporadas já. Então, é fantástico. Porém, tem que ser mencionado que no primeiro gol, Kroos não conseguiu dominar uma bola que ele tem que dominar. E ele não domina a bola, uma jogada desengonçada para um cara da qualidade de Kroos, e a bola acabou sobrando para De Bruyne, e aí ele foi ali armar a jogada, só que aí, se eu não me engano, essa jogada o Real Madrid conseguiu recuperar. Uhum. E aí, quando recuperou, o Modric deu um passe de primeira para trás, e foi um passe errado. Então, numa mesma jogada, houve falhas de duas lendas do time. Kroos, que não conseguiu dominar a bola, e Modric, que pegou essa bola, tocou de primeira, que nem aquele lance de troçar, né? Tem locais que se você vai tocar de primeira, você tem que ter 100% de certeza que você vai acertar. Tocar de primeira, para trás, e entregar essa bola para o seu adversário, e aí foi o gol de Bernardo Silva. O time estava todo desorganizado, porque foi um erro não esperado, e a marcação, velho. Bernardo Silva completamente livre, Camavinga veio marcar a bola, ao invés de marcar o jogador, e Modric tentou interceptar a bola. Só que ele não tem velocidade para acompanhar os caras. É um meio de campo muito lento. Então, tipo assim, é o tipo de coisa. Eu sei que é fácil falar depois que aconteceu, mas, gente, era previsível. Porque a velocidade que os pontas do City tem é algo alarmante. Então, para mim, seria muito mais lógico você deixar Rüdiger e Militão cuidando da zaga e Alaba do lado esquerdo, que é um cara que tem mais experiência ali do que Camavinga, apesar dele ter feito boas partidas no lateral esquerdo, e aí liberar Camavinga para jogar no meio. De repente, Camavinga e Tchouaméni ali, né? E aí você compõe com o Valverde e um dos dois
Você poderia colocar Camavinga, Valverde e Modric, ou você poderia botar Tchouaméni para dar ainda mais suporte, colocar Camavinga, e aí, meu amigo, você vai ter que escolher Modric, Valverde ou Kroos. Kroos, muitas vezes, estava jogando de reserva, né? Aí, aos poucos, ele foi reganhando a titularidade, que para alguns jogos é interessante, dentro de casa, como foi. Mas para um jogo desse, que o time com certeza levaria essa pressão, eu acho que a formação deveria ter sido completamente diferente. Eu até tinha falado com vocês que Ancelotti marcou mal, ou mexeu mal, mas eu acho que, na verdade, ele armou mal, e aí, olhando para o banco, por exemplo, quando o time estava tomando 2-0, que inclusive sobre aquele segundo gol a mesma coisa, né? Acho que aí foi aquele gol... Não, antes ainda, teve uma jogada que foi Akanji completamente livre, a mesma questão, completamente livre, e aí ele conseguiu livre ajeitar uma bola para Haaland, e aí Haaland é difícil de ser marcado mesmo, ele cabeceou uma defesa extraordinária. Então até os lances que não foram gols, você consegue identificar erros de marcação, claro. Teve uma outra jogada de Carvajal marcando o Grealish, que eu acho que foi um outro cruzamento para Haaland, de uma outra jogada dessa que Courtois teve que fazer milagre. Você deu espaço, ele ficou recuando, dando espaço para Grealish, e aí Grealish, a jogada característica, ou ele vai driblar, ou ele vai cruzar e fazer tirar ele. Fantástico, né? O repertório. Cruza de 3 dedos, cruza de chapa, como ele cruzou dessa vez. Você não pode dar o espaço. E aí ficar recuando para sua área e aí deixa o cara escolher. Enquanto isso, que ele estava pensando para quem eu vou cruzar. O cara cruzou para Haaland fez. Então, é esse tipo de coisa que eu discuto. E aí, um caso de Ancelotti, quando você viu ali que o jogo já estava 2-0, ele ia fazer o quê? Ele ia trazer Tchouaméni agora? Que o jogo já estava 2-0? Aí já não adianta mais. Então, acho que a questão é escolher o errado. Aí a gente até discutiu, né? E aí eu quero que você comente sobre isso. Aí você olha para o banco ofensivamente, né? O que o Real tem ofensivamente hoje? É Mariano? Né? É Asensio, que trouxe do banco? Então, na condição de precisar marcar gols, é que o Real não tinha nenhuma chance. Tinha que entrar num time mais reservado, mais preservado ali, mais seguro defensivamente. E aí, precisando mudar o resultado, você poderia, de repente, colocar Valverde, se você tivesse optado por não colocar, poderia colocar Camavinga, poderia ter colocado o Rodrigo para o segundo tempo. Eu sei que é fácil falar depois que aconteceu. Mas isso tem sido batido muito na mídia inglesa, né? Você deixa 3 jogadores que não marcam, não voltam a marcar, Vinícius Júnior, Rodrigo e Benzema. A Benzema com a questão da idade. Você já tem um lateral direito de 30 e tantos anos, que é Carvajal, que tomou um cartão amarelo logo no início do jogo e aí ficou comprometido. Você tem Camavinga improvisar na lateral e a gente estava discutindo. Olha o nível de investimento que o Real Madrid fez nos últimos anos. O Real Madrid tem tido saldo positivo de transferências, vendendo mais do que contratando. E compare com o City. City é 200 milhões de contratações, 150 milhões de contratações toda temporada. 150 milhões em euros, né? É um negócio absurdo. É um saldo de menos 100, menos 150 toda temporada. Está sempre investindo mais do que vendendo. E aí tem esse elenco enxuto, de extrema qualidade, e que não tinha como o Real Madrid competir com um elenco enxuto desse jeito. A gente tem comentado. Machucou Mendy, não tem lateral esquerdo. Eu queria que você complementasse. Lateral direito só tem Carvajal. Odriozola? Odriozola só tem Carvajal. Então, tipo assim, olha as opções. Eu acho que o Real passou por um problema, né, de realmente gestão do ciclo de vida do elenco, vamos dizer assim, né? Então, uma vez que há um tempo atrás a La Liga estava com salários muito inflacionados, o Real foi colecionando jogadores que não deram certo no time, né? O Asensio, que tentou passar, o Hazard, né, que tem o maior salário do time, não tem utilidade no time. Enfim, o Real foi trazendo jogadores, o salário da Liga era muito alto para manter aqueles jogadores ali, e quando o ciclo de vida daquele jogador termina, né, mesmo que ou por ele não ter atingido onde ele quer, ou por causa da idade, o Real tem dificuldade de passar o jogador para frente, né? Você não tem nenhum clube de primeira prateleira para pagar o que a Asensio ganha hoje, né, por exemplo. Você não vai querer, um time de primeira prateleira não vai pagar o salário que a Asensio pede, por exemplo. Né? E para um time de segunda prateleira é muito caro e que é melhor investir num jovem jogador, em jovens atletas que ganham menos
e que pode ter um retorno na frente. Então o Real acabou colecionando bugigangas, né? E eu acho que isso acaba pesando porque você não tem um banco de reserva, né? E acho que esse, para mim, tem sido um problema que muitos clubes passaram, né? O Arsenal passou esse problema, o Liverpool, de alguma forma, vai se livrar desse problema agora, né? Vai ser isso um 5, que talvez só o Firmino realmente ainda tivesse alguma utilidade, mas como o time trouxe Gakpo e tal, então ele não sai por ser ruim, mas os outros saem porque não renderam nada. Eu acho também que o Barcelona passou por isso e não conseguiu também renovar muito bem, mas enfim, as aposentadorias acabaram ajudando o clube de certa forma. Mas é um problema que grandes clubes podem passar, né? Que é você valorizar muito o seu jogador e chegar um momento que você precisa dar um jeito naquilo e você não tem como, né? Você tem que manter aquele jogador no elenco porque não tem ninguém interessado. Porque ninguém pode pagar por aquele jogador, né? Então, eu acho que o Real passou por isso. Eu acho que tem essa megalomania, né? Essa ideia de construir esse sonho de Haaland, Mbappé, sendo que Haaland não tem mais valor hoje em dia. Não tem um preço, no caso, né? Que se pague por Haaland. O Mbappé talvez até tenha, mas você vai abrir mão de Vini Júnior para isso? Será que é realmente uma prioridade, né? Do clube? Então, eu acho também que esse sonho, vamos dizer assim, galáctico, de ter Mbappé também meio que fez com que o time segurasse o dinheiro, né? Você, vamos esperar mais um pouquinho, não sei, vamos esperar mais, dá. E aí o resultado veio chegando na Champions League, então o time falou, não, vou adiar essas decisões. E eu acho que agora o time vai ter que tomar vai ter que tomar decisões, né? De como renovar o elenco para potencializar e ter principalmente elenco, né? Porque eu acho que o que pesa, principalmente para o Real Madrid na La Liga é isso, né? O Barcelona não acho que é um time tão melhor do que o Real Madrid, mas era um time que tinha pelo menos alguns jogadores que ele podia contar no banco. O Real Madrid não tem jogador para se contar no banco, né? E nem forma ninguém, enfim. Acho que isso também tem pesado contra o Real. O Real não forma jogador, não forma jogadores, não consegue tirar uma prata da casa ali, duas, três, que consiga segurar um rojão, consiga segurar um jogo de La Liga para descansar jogadores na Champions, enfim. É bem complicado essa questão. E tem coisas que são circunstanciais, né? Nesse caso, porque como o Barcelona estava na reformulação, virou um destino interessante de vários jogadores. Porque aí o Barcelona não tinha 9. Então, para Lewandowski, era de boa. Né? E aí você atraiu Aubameyang, atraiu Depay, atraiu vários jogadores que viram no Barcelona, em algum momento, a oportunidade de se tornar o titular absoluto, porque no time não tinha. Um jogador desse jamais ia escolher para o Real Madrid para ser reserva de Benzema, que é uma lenda, uma instituição no clube. Você pode até argumentar, será que Leva é melhor que Benzema? Você pode argumentar, né? Cada um vai ter sua opinião. A questão é, o cara é uma lenda no clube, mesmo que tenha um outro um pouquinho melhor, talvez a lenda fique por ser a lenda, por ser um dos maiores goleadores da história do clube, por ter ganhado tudo com o clube. Então, é interessante isso, né? Aí você tinha Vinícius Júnior na esquerda. Como você falou, Mbappé vai vir, e aí? Você vai mudar alguém de posição? Vai colocar algum craque numa posição desconfortável? Já o Barcelona tinha o caso de Dembélé, mas Dembélé, antes de Rafinha chegar, era um cara que estava sendo super criticado, ninguém sabia nem se ia ficar. E aí agora essa temporada que ele melhorou bastante, porque tinha questões de disciplina ali graves. Então é interessante porque o time acabou sendo beneficiado pelo fato de ter várias posições discutíveis ou abertas. E aí Rafinha chegou e viu uma grande oportunidade. Ferran Torres foi para lá, escolheu ir para lá também. E aí isso fez com que o Barcelona tivesse várias opções de banco de reserva para mudar o jogo. E o Real Madrid não tem nenhuma. É triste mesmo, é triste. E aí você vê que continua aquela estratégia de investir em jogadores brasileiros a um valor bem abaixo do que teria que investir se fosse um jovem europeu, muitas vezes, mas não pode ser só isso. Eu acho massa contratar Vinícius, Rodrigo, Endrick, é uma fórmula que claramente funciona, mas não pode ser só isso. E aquela questão que você falou, um clube desse que tem dificuldade de se livrar das lendas, se livrar entre aspas, né, gente? Vai ficando mais velho, aí fica aquela dúvida, renova, não renova. Mas o Real Madrid tem sido até duro nas renovações.
Sérgio Ramos queria ficar, Real Madrid teve uma hora que decidiu não renovar. Já teve essa discussão com o Modric também, que o Modric queria uma renovação maior e o Real só ofereceu 1 ano. Mas eu acho que talvez chegue uma hora que o Real também tá dando, tá sendo leniente demais, tá dando, talvez seja uma hora de dizer não. Modric e Kroos eu já soube que tá havendo renovação. Gente, será que já não tá na hora de não renovar? Né? Então, eu entendo a questão da gratidão, mas o jogo de hoje representa muito. Não precisa se livrar entre aspas, se livrar dos dois. Mas você pode abrir mão, melhor dizendo, né? Melhor dizer, abrir mão de um deles. Renova só de um. E aí você já abre ali um espaço de salário para investir em outros jogadores. E acho que o rumor é que estava guardando dinheiro para contratar Mbappé. Mas Mbappé não veio, gente. Se Mbappé não veio, era para ter buscado outras opções. Haaland não dá para buscar, eu acho, porque Haaland queria jogar no City, é diferente. E aí, no Transfermarkt, você vai ver lá que o valor foi pequeno, mas de luvas, ninguém sabe quanto foi que foi gasto. Né? Deve ter sido um valor astronômico. Mas, tipo assim, abre os olhos para outras opções. É interessante que essa ideia de Galácticos não funcionou em lugar nenhum. Mas o que o City fez foi extremamente inteligente. E é isso que eu digo. Além do Real não estar contratando no nível que o City está contratando, em termos de valor, o City está investindo muito mais. Eu quero até fazer um vídeo específico sobre isso, comparando o City com o PSG, porque eu acho que as comparações são injustas e são sem argumentos, sem olhar os valores. As contratações de Neymar e Mbappé são assustadoras, mas depois o PSG achou que isso aí resolveria tudo. Demorou demais para agir. E aí, quando veio, foi trazendo o Messi de graça, trazendo o Sérgio Ramos de graça, só fazendo os contratos, né? Sem ter que pagar as taxas de transferência. Demorou demais. Aí, depois de um tempo que resolveu contratar, Nuno Mendes contratou bem, Hakimi contratou bem, mas demorou demais para montar um time. E aí, é diferente do City, que investiu pesado todos os anos, só que aí tem o outro lado. Investiu bem. Errou, mas foi tanto dinheiro que os erros foram minimizados porque a maioria das transferências foram acertos. Aí você pega um Grealish que era um dos melhores do campeonato e era o craque do Villa, mas não era uma estrela. Você não está trazendo um cara que vai vir com ego lá em cima. Você está trazendo um cara que é craque, mas que você está trazendo um time pequeno. Mahrez do Leste, está vendo como nada é por acaso? Sempre jogadores de excelente nível de times menores. Estrelas de menor. Bernardo Silva era do Mônaco, né? Era Mônaco? Mônaco. Foi daquele time do Mônaco que só tinha craque. Tinham vários só tinha craque não, mas que tinham vários jogadores que se tornaram bons jogadores, né? Excelente. Mas, tipo assim, daquele time ali, se você fosse apontar, seria Bernardo Silva, né? Porque o Mbappé ainda era muito novo, ainda tinha uma certa dúvida, mas tecnicamente falando, o Bernardo Silva era o melhor daquele time. O City vai lá, tira o melhor do Mônaco, tira o melhor do Aston Villa, tira o melhor... Mas tinha Fabinho nesse time também, né? Tinha Fabinho. Keita também era um grande jogador. Tipo, o Keita também era nesse time. Ou foi logo um pouco depois, que era um bom jogador lá, né? Mas as lesões não impediram ele, né, de mostrar, porque ele era um jogador muito esperado, né? Ele foi um jogador muito desejado por Klopp. O Klopp quis muito ele, mas ele veio de... Teve uma passagem pelo Liverpool, né, de lesões, né? Acumulando lesões. Nunca conseguiu mostrar, né? Porque era um jogador que era muito querido, né? Tanto pelo Klopp, né? Tanto pela torcida, queria muito que ele chegasse no time. E aí você tinha Fernandinho, que já era uma lenda no clube, e aí você substitui com o Rodri, que, com todo respeito a Fernandinho, é melhor do que Fernandinho. Rodri é muito mais completo do que Fernandinho. Talvez Fernandinho tenha até uma melhor qualidade de passe do que Rodri, né? Fernandinho tem até mais características de meia mesmo. Mas como volante, velho, marcando ali, do jeito que Fernandinho deixava Vinícius Júnior passar, muitas vezes é interessante essa saída, porque aí você tem um jogador fantástico. Aí você trouxe do Atlético em Madrid. Então, nenhuma dessas contratações são estilo galácticos e estrelas. E aí, quando você tem esse contrato, é muito mais difícil de gerenciar. Mas, enfim, essa questão do Real Madrid está bem claro que, além disso, o Real Madrid investiu mal. Jovic, né? Jovic, um péssimo investimento. Hazard, um péssimo investimento. Então, eu entendo que a qualidade do investimento também é importante. Só que, em termos de valor absoluto, City foi o time que mais investiu nos últimos anos. Talvez o Chelsea agora está querendo se igualar, né? Investindo tudo de uma vez só. Que não é assim, né? Você tem que investir aos poucos e ir consolidando aos poucos. Porque você bota um monte de teste de uma vez só, tá? Você deu no que deu, né? Uhum. Exatamente. Quer finalizar? Falar alguma coisa?
Eu acho só que, né, que acho que o City está muito próximo, né, desse sonho que eles tinham, desse projeto, né, que demorou muito mais do que todos esperavam, mas pega o Internacional, né? Eu acho que tem tudo. É aquele jogo que todo mundo acredita que o City vai ganhar. Eu sempre tenho um pouco de receio de jogos onde a gente pode comentar depois até, onde todos dizem que um time vai ganhar, tá ligado? Eu acho extremamente perigoso. Eu acho que o Inter é um bom time para jogar uma Copa, sabe? Um jogo só, você precisa botar uma bola dentro e se você botar a primeira bola dentro no jogo, você tem uma vantagem que é muito grande, né? E é interessante que você falou sobre isso, né, rapidamente, que é o time, parece que a gente está falando só porque está na final, mas é um time extremamente perigoso para o City, porque tudo que a gente está falando aqui com relação ao Real Madrid, você não vai encontrar no Inter. É um time com excelente goleiro também, né? Porque Courtois é melhor, mas Onana é um excelente goleiro. Então ele pode ajudar bastante em saves, né? Nessas defesas milagrosas. Mas tem uma defesa. Hoje ele está jogando com Darmian, Acerbi e Bastoni, né? E é incrível porque eles têm a opção de Vrij, né? Stefan de Vrij, aquele holandês. É um holandês ele? Peraí, vou até conferir aqui. Que ele era o titular, né? Peraí. Ele é holandês. Isso. Que ele era titular do Inter nos últimos anos, né? Mas agora ele virou banco, porque ele tá optando por utilizar Darmian naquele lado direito, aí com a Sérvia e Bastoni, que é um baita zagueiro, para mim é um zagueiro de nível, assim, dos melhores do mundo. E aí você tem Dumfries e Di Marco do outro lado. E é interessante, porque se ele quiser ser ainda mais cauteloso, ele poderia colocar esse De Vrij, né, no lugar de Darmian e colocar Darmian no lugar de Dumfries. Porque Dumfries é um jogador mais ofensivo, e aí, optando por uma formação mais cautelosa, ele poderia colocar os 5 zagueiros, né? Di Marco marca muito bem, Dumfries também pode marcar, mas ele pode optar por deixar Darmian naquela posição, e aí você teria um City contra uma parede e um bom goleiro lá. E aí, toda vez que precisasse armar um contra-ataque, você tem 3 meias extremamente habilidosos em Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan para armar jogadas. E lá na frente você escolhe. Se você vai jogar com Lautaro de Seco, se você vai jogar Lautaro e Lukaku, é um festival, né? Se você quiser ainda, no momento desesperado do jogo, você pode jogar com os 3. Você pode colocar Lautaro servindo as 2 torres lá na frente, ajudando essa bola a chegar. Né? Você pode botar Lautaro pela ponta. Tem várias opções interessantes. E Lautaro voltou a jogar naquele nível. Eu acho que é um jogo perigosíssimo. Um jogo só. Você vê que um jogo só o Real Madrid conseguiu parar o City, né? Mesmo com todas essas deficiências. Então, Inter tem todas as condições de fazer um jogo extremamente difícil, apostar nos contra-ataques. Barella é um baita de um jogador. Çalhanoğlu, né? Às vezes não pronuncia o G. Ele é um cara especialista em bolas paradas, então é perigoso em vários aspectos. Você vê que o Real Madrid vacilou até com a Akanji, né? Então, é uma arma que eles têm com o Mahrez ali, né? Que bate muito bem, com o Bruyne, mas Inter já tem essa arma que eu acho até que, em termos de qualidade, eu prefiro ele do que Modric e Kroos para bater na bola e criar uma jogada ali interessante. Enfim, é um jogo que para mim está completamente aberto e quem fala que City é campeão tá se apressando um pouco antes da hora, mas vamos ver. Tá tudo aberto. Então, agradecemos aí. Por favor, se inscrevam, nos ajudem a crescer. Percebo que a gente está trazendo informação, detalhe, análise detalhada de todos os jogos. E a gente vai trazer o melhor conteúdo. E deixem sugestões nos comentários. A gente está aberto ao vídeo de vocês. Por favor, se inscrevam, deixem um like. E até a próxima. Valeu, Tássio! Valeu!